bonita essa vinheta, hein? Caprichada. Mas a nossa pauta hoje é a seguinte: a obsessão dos aventureiros pela sede do ouro, que possibilitou inclusive à Espanha muitos domínios, é repleta de percalços, de sabores e, claro, de vitórias. Agora, tudo isso somado à misteriosa sociedade Inca só podia resultar numa obra interessantíssima. E o autor do livro, O Ouro Maldito dos Incas, vai nos contar um pouco mais sobre essa história. Nós estamos recebendo Lúcio Martins Rodrigues. Boa noite, Lúcio. Obrigado por ter vindo. De fato, esse é um quadro que eu adoro, rapaz, essas histórias curiosas. E como nós falamos aqui em off, nós somos dois apaixonados por história, então eu acho que nosso papo vai ser muito interessante. Eu queria começar, Lúcio, elucidando aqueles que estão nos assistindo agora quanto à identidade inca. Na verdade, isso quer dizer o seguinte: o que foi, de fato, essa civilização tão intrigante que você conhece tão profundamente? O Império Inca, na verdade, foi assim, o herdeiro da civilização Tiwanaku. Eles herdaram muita coisa, o segredo do corte das pedras, as plantações em terraços, quer dizer, eles não começaram do zero. Então, eles tinham uma organização que tinha até um lado meio socialista, assim, e ao mesmo tempo aristocrático, né? E quando nós falamos do Império Inca, falamos 12 milhões de pessoas. É que não eram 12 milhões de incas, era como os romanos, que nem o Império Romano, sim, né? Tinha as províncias, a Gália, a Vécia, etc., né? Então, os incas foram dominando todos os outros povos, porque eles eram muito como mais organizados. César fez com a Gália. Exatamente. Com a Helvécia. Agora, então não era um império homogêneo. Tá. Era um império dominado pelos incas que ensinavam técnicas também de plantação técnicas agrícolas para esses povos, ensinavam a língua quechua e os seus costumes. Que até hoje está aí a língua, ela não morreu. Até hoje, você vai nas montanhas lá, o pessoal fala quechua, né? Isso que é interessante. Agora, toda aquela imponência das construções incas, que nós estamos falando aqui em off, né? E todos esses avanços se davam ao quê? Quer dizer, a pergunta é simples: como é que eles conseguiam evoluir tanto? Essa pergunta eu te fiz, inclusive, fora do ar. Como é que eles conseguiram evoluir tanto, Lúcio, em comparação aos outros povos indígenas? Inclusive, aqui mesmo, né, no Brasil, você até falou tão pertinho, né? Tão pertinho. E foram tão diferentes. É que eles herdaram já, né, quase tudo, que eles puxaram assim, as técnicas de construção, as técnicas agrícolas da civilização Tiwanaku, que fica lá perto da cidade de Copacabana, na Bolívia, na verdade. Eles aproveitaram muito disso, né? Mas isso é Machu Picchu, né? Machu Picchu. Isso é Machu Picchu. Que é impressionante. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, os terraços que você as plantações falou. De terraço, quer dizer, eles aproveitaram essas técnicas, né? Espalharam para os outros povos que fizeram parte do Império Inca. É impressionante tudo isso. É tudo sistema de encaixe de pedra por vários como é que ângulos. Pode aquilo? Quando tem terremoto, assim, terremotos que atingem o Peru, as construções espanholas tal desabavam, né, quando tinha um terremoto, e as incas se mantinham de pé, sem usar argamassa, sem cimento, sem nada. Só o sistema de encaixe de pedras. Exatamente. Inclusive tanta coisa, as pessoas falam até, tem essas coisas de science fiction. Ajuda de extraterrestres, né? Cada um fala, eu ouvi tudo, né? Aquele Eric von Däniken tem mania de falar sobre essas coisas. Eu não sei, o seu livro na verdade, é uma ficção sobre algo que realmente aconteceu, né? Esse livro é O Ouro Maldito dos Incas, que está no seu vídeo. É mais difícil criar uma história do zero, Lúcio, inventando personagens e toda a trama, ou se basear em fatos reais como você fez? Olha, é mais fácil basear em fatos reais. Eu não tive que construir muito enredo, porque a história está aí.
há muitos anos já, hoje já a gente acha muita coisa no Brasil, mas antes, há mais de 10 anos, eu entrava numa livraria em Cusco, eu achava Pedro César de León, Garcilaso de la Vega, achava os autores da época quase o Garcilaso de la Vega um pouco depois já, né? Era filho de uma princesa inca com nome espanhol. Mas o Pedro César de León já é época da colonização, né? da conquista mesmo. Historiadora da época da conquista. Século XVI. Exatamente, século XVI. Os espanhóis desembarcaram, na verdade, no Equador, em Tumbes, né? Em São Mateus, no Bahia de São Mateus, e foram descendo, e sofreram demais, passaram fome. Só quando eles conseguiram algumas peças de ouro e conseguiram, digamos, o apoio da coroa espanhola, que eles começaram a ter resultados. Fizeram uma expedição maior, com cavalos, né? Que era um espanto, né? Que era um espanto. Os índios achavam que o cavalo comia carne. Comia carne humana, que o cavalo... E os índios, no lugar de tentar se defender, saíam correndo. O espanhol vinha com um cavalo, com uma lança ou com uma espada e abatia. Um espanhol matava 100 índios, assim. Meu Deus do céu. Foi uma coisa terrível que aconteceu. Outra coisa, a varíola que eles trouxeram também, aproximadamente, em muitas aldeias, 50% da população morreu. Imagine em qualquer sociedade, se metade da população morre, toda a estrutura social é bagunçada, claro, né? Claro. Então isso foi outra coisa, outra arma que eles trouxeram, além da arma de fogo e tudo isso. E também se aliaram com as tribos que achavam que os espanhóis estavam libertá-los dos incas. Entendo. Era como se os espanhóis, quer dizer, os talãs, por exemplo, se aliaram aos espanhóis. Então os espanhóis conseguiram apoio entre as tribos que pertenciam ao Império Inca, que tinham sido dominadas pelos incas, que não gostavam dos incas também. Então isso vai explicando, né, tudo, né? E finalmente o golpe, quando eles conseguiram capturar o Atahualpa, porque o Atahualpa estava com 40 mil guerreiros, e foram 100 espanhóis apenas. Só que na praça onde eles marcaram o encontro, não cabia 40 mil guerreiros, cabiam 100 guerreiros. E o Atahualpa estava tão seguro que mandou os guerreiros desarmados, chegou numa liteira, e mandou os espanhóis esconder os cavalos nos galpões em volta, quer dizer, sumiram com os cavalos, porque disseram, os guerreiros têm medo dos cavalos, etc. Né? E disse, bom, agora, sem os cavalos, a gente vai lá e vai pegar esses espanhóis. Nós somos mais numerosos, vamos pegá-los. Só que a coisa aconteceu, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Ele chegou numa liteira, os cavalos estavam escondidos nos galpões, os cavaleiros já prontos para atacar. O Atahualpa chegou, daí apareceu uma pessoa, a praça estava vazia, apareceu uma pessoa, só o Frei Valverde, com a Bíblia. Entregou para o Atahualpa e disse, você tem que submeter a coroa espanhola, virar cristão, etc. O Atahualpa jogou a Bíblia no chão. Daí o Frei Valverde chamou o Pizarro, saiu toda a cavalaria em cima dos índios, os índios correram, eles agarraram o Atahualpa. E daí... E também estava em luta também. O Atahualpa era ele era filho, mas ele não era o herdeiro verdadeiro. O herdeiro verdadeiro do trono Inca era o Huáscar. O Atahualpa era, digamos, um filho bastardo do imperador com uma princesa de Quito. Mas ele era o imperador, Atahualpa, né? Ele virou imperador, mas assim, quem por direito mesmo devia ser era o Huáscar. Tá. E ele mandou matar o irmão, inclusive. Quando a gente fala dessa brutalidade do Pizarro, que foi um dos homens mais cruéis da história, a gente precisa lembrar também dessas coisas, dessas intrigas familiares, irmão matando irmão, pai, mãe, confusões que sempre existiram em toda a história, seja ela de alta civilização ou não, como é o caso, né? Aí. Agora, é uma característica sua, né, Lúcio, buscar encantamentos pelo mundo, né? Você me disse que foi a tudo quanto é canto. E conheceu tudo isso, né? Para poder escrever isso que você está publicando agora. Você acha que é um fator essencial para quem deseja criar, de fato, uma ficção em cima da realidade?
Eu acho indispensável. Eu não consegui escrever um livro sobre o Egito sem viajar pelo Egito. Tá. Eu acho indispensável conhecer o país profundamente. Eu fui para as montanhas, eu viajei em cima de caminhão, um lugar que não tinha nem transporte na época. Eu fui em aldeias, dormi em casa de habitantes lá. Então, assim, esse contato com o povo eu acho essencial, isso me ajudou muito. Claro. E, claro, a pesquisa, né? Como é que é esse processo de pesquisa? Porque no Brasil pouco se divulga, por exemplo, a história de Atahualpa, Imperador Inca, fala-se muito pouco, fala-se pouco de maias, fala-se pouco de astecas, enfim, uma coisa ou outra, mas é um vernizinho só. Como é que você fez essa pesquisa? Olha, há 10 anos que eu viajo para lá, então tudo que aparecia nas livrarias de Cusco e de Lima, eu ia comprando, né? E isso aí ajudou muito. Agora, hoje em dia, uma curiosidade até, né? Na Biblioteca Real de Copenhague, tem os textos originais em espanhol, inclusive de um irmão, o irmão mais novo do Pizarro, porque a coroa espanhola, mais no final da conquista, quando não precisava mais dos Pizarros, né, na verdade, né? Pegou depoimentos de soldados, tudo que aconteceu e tal. E, na verdade, esse foi um ouro maldito, porque, assim, era o Pizarro e o Almagro, os dois sócios. Bom, o Almagro foi executado. O filho do Almagro e o grupo dele assassinou o Pizarro. Daí o Almagro, o jovem, o filho do Almagro, foi executado também. O Gonçalo Pizarro foi executado. O Juan Pizarro morreu na revolta dos Incas de 1536. O Hernando Pizarro, que teve mais sorte, ficou 20 anos na cadeia. É ouro maldito mesmo. É o ouro maldito. O ouro não ficou para nenhum dos conquistadores, assim, do Almagro, Pizarro, os irmãos do Pizarro. Ficou para a coroa espanhola e para a Igreja Católica. O ouro mesmo, para os conquistadores, foi maldito. Seguramente. Isso você pode ler nesse livro, O Ouro Maldito dos Incas, que o Lúcio Martins Rodrigues escreveu, está aí no seu vídeo, que capa bonita. E ele, inclusive, ele é escritor e editor de livros de viagem, eu acho isso tão legal, coordenador do site Manual do Turista. E temos um guia do Peru também. Um guia do Peru. Obrigado, viu, Lúcio, por ter vindo. Eu adorei essa nossa conversa. De coração. Foi um grande prazer.